Você já parou para pensar que talvez não seja o mundo que te limita, mas sim aquilo que você acredita sobre ele? Talvez você esteja batalhando todos os dias, fazendo tudo certo, estudando, se esforçando, tentando manter a cabeça erguida. E mesmo assim, o dinheiro continua escasso, o sucesso distante e a vida parece travada num mesmo lugar. Mas, e se o problema não estiver nas suas ações? E se a raiz estiver nas suas crenças silenciosas, escondidas bem no fundo da sua mente? Sabe aquele pensamento que surge quando você imagina ter muito dinheiro? Aquele incômodo disfarçado de será que eu mereço mesmo tudo isso? Ou aquela voz que cochicha, isso não é para mim. Sempre que você começa a sonhar mais alto, é aí que mora o verdadeiro bloqueio. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ele também alertava, se você acreditar que não pode, adivinha, você também estará certo. Bob Proctor reforça, a sua mente cria a sua realidade. E ela faz isso o tempo todo, queira você ou não. Neste vídeo, você vai descobrir como as crenças moldam sua vida financeira, seus relacionamentos, sua autoestima e seus resultados. Vai entender por que algumas pessoas atraem oportunidades com tanta naturalidade, enquanto outras vivem se sabotando, mesmo com todo o potencial. E mais do que isso, você vai aprender a reprogramar essas crenças com práticas reais, simples e profundas, baseadas na filosofia estoica, no mindset de crescimento e na transformação pessoal consciente. E um aviso, esse vídeo pode provocar gatilhos, mas são gatilhos de libertação. Então, se você realmente está pronto para romper com a mentalidade de escassez, viver com mais abundância e construir um sucesso sólido e interno, fique comigo até o fim. E antes de continuar, escreva aqui nos comentários: eu atraio o que acredito. Que essa frase seja seu ponto de partida. O poder das crenças. Como elas criam a realidade que você vive. Poucas pessoas percebem, mas a realidade em que vivem não começou do lado de fora. Ela foi projetada quase que milimetricamente por dentro, pela forma como você pensa, pela forma como você sente, pela forma como você acredita. Toda a sua vida é moldada a partir das lentes invisíveis que você herdou ou construiu ao longo do tempo. Suas crenças. Aquilo que você repete em silêncio, como uma oração inconsciente, como um sussurro habitual que dita cada escolha sua. Não se trata de algo que se escolhe racionalmente, como quem muda de roupa. Trata-se de um sistema de códigos ocultos que comandam seus limites, suas metas e até aquilo que você considera possível. A pergunta é: quais códigos você vem obedecendo sem perceber? Imagine agora que sua mente é um jardim e cada crença, uma semente plantada ao longo dos anos. Algumas florescem em confiança, coragem, prosperidade. Outras se transformam em ervas daninhas de escassez, medo, vergonha ou culpa. Se você não cuida, se não poda, se não arranca essas raízes tortas, o terreno da sua vida vai se tornando infértil para tudo aquilo que você sonha conquistar. E o mais intrigante, essa floresta mental cresce sem fazer barulho. Ela não bate na porta, não pede licença, apenas toma espaço. Toma decisões por você, sabota oportunidades, adia o sucesso. E quando você percebe, está preso num ciclo que nem lembra quando começou. Talvez você conheça alguém que, mesmo inteligente, esforçado, nunca consegue sair do lugar. Vive girando em torno das mesmas frustrações, das mesmas limitações, das mesmas justificativas. A vida é assim mesmo, nada dá certo para mim. Dinheiro é coisa de gente que nasceu com sorte. Mas de onde vêm essas frases? De onde nascem essas certezas? Elas não são verdades absolutas. São apenas versões da realidade que foram aceitas como verdades pessoais. E como bem dizia Napoleon Hill,
você se torna aquilo que pensa com maior intensidade na maior parte do tempo. Isso é mais do que uma frase de efeito. É a própria estrutura invisível por trás da sua vida externa. As crenças funcionam como um mapa, e o mapa que você carrega determina até onde você se permite ir. Se o seu mapa diz que você está num deserto, você nem tenta procurar água. Mas se o seu mapa mostra uma fonte escondida logo adiante, sua energia muda, sua atitude muda, seu destino muda. É por isso que muitas pessoas vivem anos caminhando em círculos, com sede de mudança, mas sem perceber que o problema está no desenho que estão seguindo. Elas não precisam de mais esforço, precisam de um novo mapa, uma nova crença, uma nova lente. No fundo, cada crença é uma permissão, uma autorização interna que diz: você pode isso, ou você não pode aquilo. E adivinha, a mente obedece. Se você acredita que não merece ter sucesso, que não é digno de abundância, que nunca vai ser bom o suficiente, então seu comportamento se alinha com essa ideia. Você se sabota, evita riscos, procrastina oportunidades. O cérebro entra em modo de proteção, mesmo que esteja na prática te impedindo de crescer. Bob Proctor, com sua sabedoria quase profética, costumava dizer que a mudança duradoura nunca começa com o comportamento, mas com a crença que sustenta o comportamento. E é nesse ponto que a transformação pessoal começa a ganhar forma. Quando falamos em controle emocional e organização mental, estamos falando da habilidade de observar esses pensamentos automáticos, essas crenças enraizadas, e fazer uma escolha consciente. Não se trata de pensamento positivo no sentido superficial da palavra. Trata-se de reconquistar o seu próprio sistema operacional, de atualizar os programas mentais que você vem rodando desde a infância, muitos dos quais foram instalados por pessoas que também estavam presas às suas próprias limitações. Esse é o convite do estoicismo moderno: olhar para dentro e dizer, com serenidade e firmeza: isso aqui não me serve mais. A filosofia estoica nos lembra que não temos controle sobre tudo o que acontece fora, mas temos total responsabilidade sobre o que alimentamos dentro. E isso inclui nossas crenças. Um estoico de verdade não é aquele que reprime suas emoções, mas sim aquele que domina seus impulsos mentais, que aprende a questionar suas certezas, que entende que todo pensamento é apenas isso, um pensamento. Não é um decreto, não é um destino. E se é só um pensamento, pode ser transformado, pode ser substituído, pode ser treinado, pode ser escolhido. Se você quer mudar sua realidade financeira, não basta trabalhar mais, não basta estudar mais, não basta fazer mais. É preciso acreditar diferente, e acreditar diferente é um trabalho diário. Requer prática, persistência, paciência, requer vigilância, porque a mente tem o hábito de voltar aos velhos padrões quando você não está atento. E é por isso que tantos desistem no meio do caminho. Eles mudam o comportamento, mas não mudam a crença. Eles fazem diferente por fora, mas continuam sendo os mesmos por dentro. E aí, o resultado também continua igual. Pense agora. Quais frases você ouviu sobre dinheiro na sua infância? Quais histórias você aprendeu sobre sucesso, fracasso, merecimento? Anote, observe, reflita, porque essas histórias ainda moram dentro de você, mesmo que silenciosamente. E enquanto elas estiverem ali, elas vão continuar guiando suas decisões. Mas a boa notícia é, tudo isso pode ser ressignificado, tudo isso pode ser reescrito. Não há nada mais estoico, mais nobre, mais virtuoso do que tomar as rédeas do próprio pensamento e moldar uma nova estrutura interna, mais alinhada, mais verdadeira, mais próspera. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo que algo dentro de você está se movendo.
É o início de um processo, a faísca de uma nova percepção, a semente de um novo entendimento sobre quem você é e sobre o que é capaz de criar. Não se trata de mágica. Trata-se de filosofia prática, aplicada ao cotidiano. Transformação pessoal real, vivida de dentro para fora. E agora, antes de seguir, respire fundo. Pergunte a si mesmo: em que tipo de mundo eu realmente acredito? Porque essa resposta está moldando sua vida. Se esse conteúdo já te despertou alguma reflexão, escreva nos comentários agora. Eu escolho novas crenças todos os dias. Isso vai selar sua intenção. E aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores como esse. No primeiro comentário fixado, você encontra um e-book gratuito que vai te ajudar a aprofundar essa jornada de reconstrução mental e emocional. Baixe agora, mas essa é só a superfície. O que realmente impede você de prosperar está mais fundo. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar no próximo tópico. Como suas crenças limitantes impedem o sucesso e a riqueza. Às vezes, o que nos prende não são correntes reais. São fios invisíveis, tão sutis que nem percebemos. Fios feitos de frases repetidas na infância, de experiências frustrantes, de comparações dolorosas, crenças limitantes. Elas se instalam silenciosamente, como vírus num sistema, e passam a operar por trás das cortinas. Frases como: eu não sou bom com dinheiro, isso não é para mim, a vida nunca me deu nada fácil, se tornam verdades absolutas, não porque são reais, mas porque foram repetidas vezes demais. E quando a mente acredita em algo com força suficiente, ela para de procurar alternativas, para de tentar, para de crescer. Essas crenças limitantes funcionam como barreiras mentais. Você pode ter acesso a informações incríveis, a oportunidades claras, a contatos valiosos, mas se algo dentro de você diz "você não merece" ou "isso não vai funcionar para você", então nada disso vai florescer. O solo mental está contaminado. E o pior é que muitas dessas ideias parecem realistas. Elas vêm disfarçadas de prudência, de humildade, de senso de realidade. Mas no fundo são apenas paredes erguidas pelo medo de fracassar. E onde há medo, dificilmente há prosperidade. A mentalidade estoica nos ensina a confrontar esses medos com lógica, virtude e disciplina. A perguntar: isso é um fato ou uma história que eu aceitei? Bob Proctor costumava dizer que as crenças limitantes são como garrafas onde colocamos nossa mente. Um recipiente invisível. A mente pode até crescer, mas até o limite da garrafa. Só que a garrafa foi criada por você ou por alguém que te ensinou a pensar pequeno, e se foi construída, também pode ser quebrada. A chave está na consciência. Comece a observar os pensamentos que surgem quando você fala de sucesso, de dinheiro, de ambição. Sinta se há desconforto, vergonha, culpa. Se houver, ali está o sinal de uma crença limitante atuando. O controle emocional começa justamente nesse ponto. Reconhecer o que está operando em silêncio, para então poder questionar e escolher diferente. Pessoas com crenças limitantes geralmente vivem em modo de sobrevivência. Elas não se permitem sonhar alto porque acreditam que não suportariam o tombo. Elas evitam riscos porque foram condicionadas a temer o erro. Elas acham bonito ver o sucesso dos outros, mas duvidam que aquilo seja possível para si mesmas. Esse pensamento, "isso é para os outros, não para mim", é um dos venenos mais sutis que alguém pode carregar, porque ele rouba o seu poder antes mesmo de você tentar. E o estoicismo, como filosofia prática, convida à coragem silenciosa, tentar apesar do medo. Agir mesmo quando a dúvida cochicha. Você já reparou como pessoas diferentes reagem de formas completamente distintas às mesmas situações? Um fracasso para uma pessoa pode ser o fim, para outra é só o começo.
A diferença está no que elas acreditam sobre si mesmas. O mindset de crescimento, que tanto Napoleon Hill quanto os estoicos defendem, nasce justamente da ideia de que tudo pode ser aprendido, treinado, melhorado, inclusive sua mentalidade sobre o dinheiro, inclusive sua forma de lidar com desafios, inclusive sua autoimagem. A mudança externa começa quando você altera o que acredita ser capaz de fazer com o que tem agora. E aqui está uma verdade muitas vezes ignorada. Muitas dessas crenças nem são suas. Foram herdadas, absorvidas, impostas. Você ouviu seus pais brigando por dinheiro e concluiu que o dinheiro traz conflito. Você viu alguém fracassar e decidiu que tentar é perigoso. Você foi humilhado e concluiu que não é suficiente. Mas essas conclusões foram tiradas com a mente de uma criança, e hoje é sua responsabilidade atualizá-las com a mente de um adulto. É sua virtude estoica que te convida a esse processo, a se tornar senhor dos seus próprios pensamentos e não mais vítima das memórias que os criaram. A mente tem um hábito cruel. Ela generaliza. Se algo deu errado uma vez, ela diz que sempre dará errado. Se alguém te rejeitou, ela diz que todos farão o mesmo. E sem perceber, você começa a agir de forma defensiva, retraída, limitada. Você deixa de se expor, de tentar, de se expandir. E o sucesso, que é filho da ação, simplesmente não encontra espaço para nascer. A reprogramação mental é a chave para reverter esse ciclo. Mas ela exige vigilância constante, exige que você, todos os dias, questione: essa ideia me fortalece ou me limita? Para cada crença limitante, existe uma crença oposta, empoderadora, esperando para ser instalada. Mas isso só acontece quando você cria espaço, e criar espaço é um processo desconfortável. Requer silêncio, autopercepção, humildade. Requer dizer para si mesmo: eu estava errado sobre mim. E isso dói, mas é essa dor que cura, que transforma, que liberta, que reinicia o sistema. E esse reinício é o que abre caminho para a prosperidade verdadeira, aquela que nasce de dentro e se reflete em tudo ao seu redor. O mais impressionante é perceber que quando uma crença limitante cai, todo o restante começa a mudar. Como um dominó invisível, sua postura muda, sua energia muda, suas decisões mudam, e o mundo responde a isso, porque o universo não escuta suas palavras, ele responde à sua vibração, que é determinada pelo que você acredita com força. O sucesso começa no invisível, começa na convicção silenciosa de que você merece, de que você pode, de que você está pronto, mesmo que não saiba exatamente como. Agora pare e escreva nos comentários: eu estou quebrando meus próprios limites. Essa frase é um compromisso público com sua nova versão. E se você quer realmente romper com essas amarras mentais, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem muito conteúdo profundo vindo aí. No primeiro comentário fixado, você encontra um material gratuito que vai te ajudar a resgatar seu poder interior. Não perca! Mas antes de você aprender como mudar essas crenças, é preciso entender como o universo responde ao que você acredita. É aí que a lei da atração e o estoicismo se encontram, e o impacto disso pode ser maior do que você imagina. A lei da atração e o estoicismo. Como alinhar suas crenças com a prosperidade? Existe uma dança sutil entre o que você sente e o que você atrai. A realidade muitas vezes parece responder às suas emoções, não às suas palavras. E é exatamente aqui que entra a famosa lei da atração. O princípio de que você atrai para a sua vida aquilo que mais acredita, sente e foca. Mas há um equívoco perigoso quando essa lei é usada de maneira superficial, como se bastasse pensar positivo para que tudo caísse do céu. Não é assim que funciona, e o estoicismo nos ajuda a dar profundidade a essa compreensão.
Ele nos ensina que sim, devemos visualizar e desejar, mas também agir, aceitar e nos preparar emocionalmente para o que está fora do nosso controle. Imagine um arco e flecha. A lei da atração é a direção. O estoicismo é a força com que você puxa a corda. Sem direção, a flecha se perde. Sem força, ela não alcança o alvo. É a união dos dois que permite que você realmente manifeste algo grande. A mente estoica não deseja sem propósito, e a mente que deseja com fé, mas sem disciplina, também se perde. Por isso, quando você alinha seus pensamentos com clareza, sua emoção com verdade e suas ações com virtude, você se torna um canal de atração poderoso, não porque o universo favorece, mas porque você se transforma em alguém capaz de perceber e aproveitar as oportunidades certas. A chave está no que você acredita profundamente. Não no que você finge acreditar, nem no que você repete mecanicamente, mas naquilo que você sente como verdade nas entrelinhas do silêncio. Se você diz que quer prosperar, mas lá no fundo sente que não merece, a energia que você emite é de escassez, não de abundância. E o universo, ou o campo mental, como diria Bob Proctor, responde à vibração real, não à encenação. A filosofia prática do estoicismo ensina: fale menos, observe mais, haja melhor. O seu campo de atração está mais nas suas atitudes do que nas suas afirmações, e suas atitudes sempre seguem a sua fé. Muitos repetem afirmações positivas, criam murais de sonhos, fazem visualizações, tudo válido, mas fazem isso enquanto estão tomados de medo, dúvida ou ansiedade, e isso cria uma dissonância energética. A mente racional quer uma coisa, mas o corpo emocional vibra o oposto. O resultado: nada acontece. Ou pior, acontece o contrário. É por isso que os estoicos valorizavam tanto o equilíbrio interno. Eles sabiam que a paz interior não era um luxo, mas uma base para a ação efetiva. Porque quando você está centrado, você consegue desejar sem apego, agir sem ansiedade, esperar sem desesperar. E isso muda tudo. Quando você cultiva a mentalidade estoica junto com a visão positiva da lei da atração, você entra num estado de fluxo. Você começa a perceber que o universo não te dá o que você quer com palavras. Ele te dá o que você se tornou capaz de sustentar emocionalmente. E o sucesso, a prosperidade, a abundância exigem estabilidade, exigem estrutura interna. Porque senão, você até conquista, mas perde, recebe, mas sabota, constrói, mas destrói. O que você atrai só permanece se a sua mente estiver preparada para cuidar. E a única forma de preparar essa mente é através da prática diária. Controle emocional, observação, virtude estoica. A mente estoica aceita aquilo que não pode controlar, mas jamais se acomoda diante daquilo que pode transformar. Esse é o segredo para alinhar seus desejos com a realidade. Deseje, visualize, afirme, mas depois disso, haja. E depois de agir, aceite. E se algo não sair como o planejado, agradeça. Porque até o não do universo pode ser um redirecionamento. Essa leveza firme, esse paradoxo entre entrega e disciplina, é o que faz uma pessoa verdadeiramente atrativa. Ela não força, ela flui. E nesse fluxo, ela encontra caminhos que jamais imaginaria com a mente presa ao controle. E veja que curioso. Quando você não está mais desesperado para conquistar, é quando as portas começam a se abrir. Isso não é coincidência, isso é vibração, é sintonia. A pessoa que vive no agora, sem obsessão pelo resultado, emana paz. E paz atrai, porque a paz é rara. E o que é raro tem valor. Você se torna valioso não só pelo que faz, mas pelo estado mental que carrega. E esse estado pode ser treinado. Napoleon Hill falava sobre fé aplicada, a fé que age. Os estoicos falavam sobre arete,
a excelência do caráter. Quando você junta os dois, cria uma ponte invisível entre desejo e realização. Comece a perceber como você se sente ao desejar algo. Atenção ou gratidão? A ansiedade ou confiança? A pressa ou paciência? Essas emoções são as verdadeiras orações que o universo escuta. E mudar essas emoções começa com simples práticas: meditação diária, silêncio interior, afirmações conscientes e, acima de tudo, vigilância. Observe seus pensamentos, observe suas reações. E quando notar um padrão negativo, respire, troque a narrativa, reescreva o script. Essa é a verdadeira organização mental. Fazer da mente um lugar de harmonia, não de guerra. Se isso está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários: eu ajo com fé e foco. Essa declaração é mais poderosa do que parece. Ela ativa seu campo de atração. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Sua transformação pessoal começa com pequenos compromissos como esse. Baixe também o e-book gratuito no primeiro comentário fixado. Ele vai te ensinar a usar mente e emoção a favor do seu sucesso. Agora que você entendeu como suas crenças influenciam o que você atrai, chegou o momento de aprender como reprogramar tudo isso de forma intencional e prática. E o próximo passo começa exatamente aqui. Reprogramando a mente para o sucesso, transformando crenças limitantes em crenças empoderadoras. A mente é como um terreno fértil, mas a colheita depende da qualidade da semente e da consciência de quem planta. Você pode passar anos cultivando ideias que te sabotam sem perceber, apenas porque elas foram ensinadas por alguém que também não sabia o que estava fazendo. Crenças limitantes não nascem do mal, elas nascem do medo. E por isso, são passadas adiante como se fossem verdades absolutas. Mas aqui está a boa notícia: tudo o que foi programado pode ser reprogramado. E esse é o ponto de virada. A partir do momento em que você assume o controle consciente sobre o que alimenta sua mente, sua realidade começa a se moldar de acordo. O primeiro passo é a observação. Você não pode transformar o que não identifica. É preciso trazer para a luz do consciente aquelas frases que você diz sem pensar, aqueles sentimentos automáticos diante do sucesso dos outros, aquelas justificativas que você dá para não agir. Bob Proctor chamava isso de paradigmas, sistemas de crenças que comandam até 95% do seu comportamento. Você acorda, vive e dorme obedecendo comandos internos que nunca questionou. Mas quando começa a observar, algo muda. O automático vira escolha. O impulso vira intenção. A mente deixa de ser um campo minado para se tornar um terreno de construção. Depois de identificar, é preciso interromper o padrão. E isso pode parecer simples, mas é um exercício diário. Uma crença limitante não se desfaz com um pensamento positivo ocasional. Ela exige consistência, vigilância e, acima de tudo, uma nova narrativa para ocupar o lugar antigo. É aqui que entram as afirmações, mas não aquelas frases vazias, ditas sem emoção. Falo de declarações carregadas de presença, de verdade emocional. Dizer "eu sou próspero" com convicção todos os dias, até que a mente pare de resistir e comece a aceitar. Até que o corpo acredite, até que a vida responda. A repetição cria familiaridade, e familiaridade gera crença. A mente humana aceita como verdade aquilo que ela ouve com frequência suficiente, principalmente se isso vier com emoção. É assim que somos programados desde pequenos. Portanto, a chave da reprogramação está na repetição consciente com o envolvimento emocional. Visualizar não é só imaginar, é sentir, é se ver lá. É agir mentalmente como se já fosse real. É por isso que a visualização é tão poderosa. Napoleon Hill chamava isso de transmutação do desejo em fé.
E isso exige prática, disciplina e paciência. Tudo o que os estoicos mais valorizavam. Outra prática poderosa é o uso da meditação como ferramenta de reset mental. Através do silêncio, você consegue perceber os pensamentos que costumam passar despercebidos. Consegue sentir onde a mente escapa, onde ela se sabota, onde ela se apega. A meditação estoica não é mística, ela é objetiva, racional, prática. É observar sem julgar. É treinar o cérebro para não reagir a todo impulso. É criar um espaço entre o pensamento e a ação. E nesse espaço, você planta a mudança. Você planta a sua nova versão. Também é fundamental criar um ambiente favorável. Você não precisa se cercar de perfeição, mas sim de estímulos que sustentem a nova mentalidade que deseja construir. Livros certos, vídeos que elevam, conversas que ampliam. O que entra pela sua mente molda o que sai pelas suas atitudes. Proteja esse campo. Como diz o velho ditado, se você ficar tempo demais com 5 pessoas pessimistas, será a sexta. E o oposto também é verdadeiro. Seu ambiente é um espelho. Escolha com sabedoria. Mas nada disso adianta sem ação. Reprogramar não é só pensar diferente, é agir diferente. Mesmo que você ainda sinta medo, mesmo que a crença antiga ainda cochiche no fundo da mente. A verdadeira mudança acontece quando você age apesar da dúvida. Quando você se permite experimentar o novo, mesmo que não se sinta totalmente pronto, porque a mente aprende com a experiência e não apenas com teoria. Cada vez que você ousa um novo comportamento, você cria uma prova contra a crença antiga, e com provas suficientes, ela não se sustenta mais. Lembre-se, sua mente foi treinada por anos para acreditar em escassez, limitação, fracasso. Não espere que ela mude da noite para o dia, mas espere, sim, que ela mude, porque ela muda com consistência, com consciência, com intenção. É como escavar uma nova trilha na floresta. No começo é difícil, mas com o tempo, aquela nova trilha se torna o caminho mais natural. E então, o sucesso deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Escreva nos comentários agora: eu treino minha mente para o sucesso todos os dias. Essa frase é um comando direto para seu subconsciente. Não subestime esse poder. E se você está comprometido com essa transformação, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai aprender a pensar diferente e viver diferente. Baixe também o e-book gratuito no primeiro comentário fixado. Ele traz exercícios práticos para transformar suas crenças e seu destino financeiro. Agora que sua mente começa a se abrir para o novo, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Cultivar uma mentalidade de abundância verdadeira. Porque acreditar não basta. É preciso viver a abundância de dentro para fora. Como a mentalidade de abundância atrai riqueza e sucesso. Existe uma diferença colossal entre quem vive a partir da escassez e quem vive a partir da abundância. E essa diferença não está no saldo bancário, está na forma como se enxerga o mundo. A mentalidade de escassez diz: não vai dar para todo mundo. Se alguém ganha, eu perco. É melhor me contentar com pouco. Já a mentalidade de abundância sussurra: há espaço para todos prosperarem. O sucesso dos outros não diminui o meu. Quanto mais eu cresço, mais posso contribuir. E essa mudança de perspectiva, ainda que sutil, altera completamente a forma como você vive, decide e age. Pessoas com mentalidade de abundância não têm medo de compartilhar ideias, oportunidades, recursos. Elas entendem que o universo é expansivo e não competitivo. Elas não operam no modo sobrevivência, mas no modo criação.
Elas sabem que aquilo que valorizam e cultivam internamente cresce, e o mais fascinante é que essa postura atrai mais daquilo que ela mesma projeta: confiança, parcerias, prosperidade, reconhecimento. O mundo externo começa a espelhar o estado interno, e aí a vida deixa de ser uma corrida desesperada e se transforma numa jornada estratégica. A filosofia estoica reforça esse ponto com uma elegância quase brutal. Não deseje o que está fora do seu controle, mas controle perfeitamente aquilo que está em suas mãos. E o que está em suas mãos? A forma como você interpreta a realidade, a forma como você responde ao sucesso alheio, a forma como você administra suas emoções diante das incertezas. Quando você age com virtude estoica, ou seja, com coragem, justiça, sabedoria e temperança, você emana um campo de estabilidade que o universo reconhece. A abundância se sente atraída por quem está centrado, não por quem está desesperado. A pessoa com mentalidade de abundância não implora, ela atrai, não disputa, ela constrói. Não finge gratidão, ela vive com gratidão. E gratidão verdadeira é um dos gatilhos mais poderosos da prosperidade, porque ela mostra ao universo que você já reconhece o que tem e por isso está pronto para receber mais. Napoleon Hill falava sobre a consciência da abundância, um estado mental em que você foca no que já possui, mesmo que ainda esteja longe do ideal. Esse foco gera vibração, e essa vibração gera movimento. Não é sobre negar os desafios, nem fingir que está tudo bem. É sobre escolher uma perspectiva mais fortalecedora. Você pode olhar para uma dívida e ver um peso, ou pode ver uma oportunidade de aprender sobre finanças. Pode olhar para um não e enxergar um obstáculo ou um redirecionamento. Pode ver escassez ou pode ver espaço para crescimento. O que muda não é o fato, é a leitura interna. E quem muda a leitura interna, muda o desfecho externo. A abundância começa como uma ideia, mas se transforma num estilo de vida. E veja, essa mentalidade não é algo que você nasce com ou não nasce com. Ela é treinável, ela é cultivável. É como um músculo mental. Quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Por isso, crie pequenos rituais diários. Escreva 3 coisas pelas quais é grato antes de dormir. Reconheça seus avanços, mesmo os pequenos. Comemore suas vitórias. Honre sua jornada. A mente que reconhece o que tem se abre para o que ainda está por vir. E isso gera um campo de atração mais puro, mais real, mais magnético. O mindset de crescimento também entra aqui como alicerce. A abundância não combina com estagnação. Quem pensa em abundância busca evoluir constantemente, porque entende que o sucesso não é um destino, é um estado em movimento. Por isso, busque conhecimento, aprenda novas habilidades, conecte-se com pessoas que te elevam. Cada novo passo, por menor que pareça, fortalece seu campo interno. E é esse campo interno que dita os resultados externos. O sucesso é, antes de tudo, uma construção invisível. E por falar em invisível, vale lembrar, a mente abundante não se desespera por resultados imediatos. Ela entende o tempo como aliado, não como inimigo. Ela planta com intenção, cultiva com paciência, colhe com sabedoria. O controle emocional aqui é o grande diferencial. Enquanto muitos se frustram com a demora, a mente estoica respira fundo e segue, porque ela não depende do que acontece para se sentir abundante. Ela carrega a abundância como essência. Escreva agora nos comentários: eu escolho viver em abundância todos os dias. Que essa frase seja um lembrete do seu novo estado mental. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar expandindo seu campo de prosperidade com conteúdos como esse. Baixe o e-book gratuito no primeiro comentário fixado. Ele vai aprofundar seu processo de construção da verdadeira abundância interior.
Mas se a abundância verdadeira começa dentro, como manter tudo isso sem se apegar ao resultado? Como prosperar sem se perder? A resposta está na mente estoica, e é isso que vamos explorar agora. A mente estoica e a abundância. Aceitando o sucesso sem apego. É curioso pensar que muitas pessoas desejam o sucesso, mas poucas estão emocionalmente preparadas para ele. A abundância, quando chega, revela quem você realmente é. Ela amplifica o que já existe em silêncio. Se há gratidão, ela expande. Se há vaidade, ela domina. E é por isso que o estoicismo é tão necessário nessa jornada. Ele não é apenas um caminho para suportar as perdas, mas também para sustentar as conquistas. A mente estoica nos ensina que nada é permanente, que até o que é bom pode passar, e que por isso o apego é uma armadilha disfarçada de conquista. Imagine alguém que, ao alcançar sucesso, passa a viver escravo do medo de perder tudo. Ao invés de celebrar, se angustia. Ao invés de aproveitar, se prende. Ao invés de compartilhar, se fecha. Esse é o efeito do apego. Ele transforma o prêmio em prisão. O apego não é o amor pela conquista, é o medo de que ela escape. E onde há medo, não há paz. Marco Aurélio dizia: você pode perder tudo agora mesmo, e mesmo assim deve permanecer calmo. Isso não é frieza, é força, é controle emocional, é organização mental, é filosofia para controle emocional no mais alto grau. A abundância verdadeira não precisa de garantias. Ela nasce de uma certeza interna que não se abala com o movimento externo. A pessoa com mente estoica sabe que tudo o que possui é emprestado pela vida. O corpo, o dinheiro, os relacionamentos, a reputação. Nada disso é de fato seu. E ao aceitar isso, ela se liberta. Não se trata de não querer, trata-se de não depender emocionalmente. Trata-se de ser capaz de andar sozinho e, ainda assim, escolher caminhar com tudo que a vida oferece. Essa é a verdadeira liberdade. E nela, o sucesso deixa de ser uma obrigação e se torna um bônus. É aqui que a filosofia prática se diferencia dos discursos vazios de positividade a qualquer custo. O estoico não finge que não quer prosperar. Ele quer, ele age, ele trabalha, mas não se destrói quando o resultado demora. Não se sabota quando o reconhecimento não vem. Não perde a paz quando os números caem. Porque sua autoestima não está atrelada à performance, está atrelada à virtude, à integridade, ao valor que constrói internamente todos os dias. Essa é a fundação que sustenta uma abundância sólida, duradoura, imperturbável. A abundância sustentada por apego é como um castelo de areia, bonito por fora, frágil por dentro. Já a abundância cultivada com desapego é como uma árvore. Cresce lentamente, enraiza profundamente, permanece firme mesmo quando os ventos mudam. Esse é o tipo de sucesso que você deve buscar. Aquele que não te corrompe, que não te afasta de quem você é, que não exige que você sacrifique sua paz em troca de aplausos. Isso é evolução. Isso é transformação pessoal. Isso é o que diferencia um ego inflamado de uma alma em equilíbrio. A mente estoica, treinada, não apenas atrai o que deseja, ela mantém. Porque ela não precisa controlar tudo. Ela confia no processo. Ela entende que a vida tem ciclos, que há altos e baixos, que tudo tem um tempo e, mais importante, ela age com excelência, independentemente do resultado. Ela não depende do amanhã para fazer o melhor hoje. E é por isso que ela vence, porque não está jogando contra ninguém. Está apenas sendo fiel ao que acredita. E isso, no fim, é o que mais atrai o que você busca: coerência interna.
Se você deseja prosperar, aprenda também a deixar ir. Aprenda a não se desesperar pelo que ainda não chegou. Aprenda a confiar no invisível, agir no visível e descansar no incontrolável. Essa é a tríade da abundância estoica: ação com intenção, entrega com consciência e paz com os resultados. Porque quando você vive assim, a vida te surpreende. As oportunidades certas vêm até você. As portas certas se abrem. E mais do que isso, você sabe aproveitá-las com leveza. Escreva nos comentários agora: eu confio na abundância e solto o controle. Essa frase sela o aprendizado deste episódio e ativa um novo estado interno. Curta, se inscreva e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que realmente transformam. E lembre-se, no primeiro comentário fixado tem um e-book gratuito que aprofunda essa filosofia prática na sua vida. Aproveite agora, mas tudo isso só faz sentido se for vivenciado. E é sobre isso que vamos falar a seguir. No momento de olhar para tudo o que foi dito e transformar reflexão em ação. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante e reflita. O que você vem acreditando sobre você, sobre o dinheiro, sobre o sucesso? Quantas oportunidades você já deixou escapar? Não por falta de capacidade, mas por acreditar que não era digno. Quantas vezes a sua mente te convenceu de que era melhor não tentar? A grande verdade é que você não é o que te disseram. Você é o que escolhe acreditar a partir de agora. E se você começa a mudar por dentro, com constância, com intenção, com verdade, a vida muda por fora. Isso não é mágica. É consciência, é estratégia, é organização mental profunda. Mas atenção, não adianta apenas assistir esse vídeo e se emocionar. Você precisa agir, você precisa repetir todos os dias aquilo que quer sentir como verdade. Precisa observar seus pensamentos, desafiar seus hábitos e treinar sua mente como quem treina um músculo, porque sua mente é a chave e ela pode te abrir todas as portas ou te manter trancado dentro de si mesmo. Então, aqui vai um desafio. Escreva nos comentários agora: eu sou maior do que as crenças que me limitavam. Baixe o e-book gratuito no primeiro comentário fixado. Ele vai te dar ferramentas práticas para reprogramar sua mente todos os dias. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, toda semana, a gente constrói uma nova versão de nós mesmos, com base em sabedoria, prática e verdade interior. E lembre-se, o mundo externo sempre será o reflexo do seu universo interno. Se você mudar aqui dentro, tudo muda lá fora.